Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como produzir a bolsa Classic. Esta bolsa super clássica, estilosa e versátil. Produzida em fio de malha premium da Fischer Fios, criando uma trama super delicada e elegante. Mas antes da gente começar o tutorial, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho vermelho, isso ajuda demais no meu trabalho, deixe seu like e deixa aqui nos comentários se você gostou do projeto e se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Então vamos começar? Espero que você goste e faça arte junto comigo. Neste projeto em especial, eu cortei todos os fios diretamente do rolo. Por se tratar de um fio extremamente elástico, eu dei uma leve tensionada antes do corte, esticando um pouquinho os fios para chegar na medida que eu precisava. Apesar da metragem total dos fios neste projeto ser de 108 metros, o rolo de 140 metros foi a quantidade exata para eu cortar todos os fios. Isto porque possivelmente, ao desfazer o rolo, os fios tendem a encolher e com isso diminuir o seu rendimento. Dito isto, vamos ao projeto. Começaremos o projeto utilizando um fio de 150 cm e dois fios de 450 cm. Dobre o fio de 150 cm ao meio e prenda sobre a mesa de trabalho marcando o centro. Repita o processo com os dois fios de 450 cm, dobrando ao meio e marcando o centro, posicionando paralelo ao primeiro fio de 150 cm, um de cada lado. Teça uma sequência de nós quadrados sobre o fio central, utilizando os dois fios de 450 cm para tecer os nós. É preciso ter bastante atenção ao trabalhar com fios que possuam muita elasticidade, pois você tende a criar nós com tamanhos diferentes. Então é importante tentar manter sempre a mesma tensão ao produzir cada um dos nós, para que todos os nós fiquem com o mesmo tamanho. Uma outra dica para quem ainda se confunde na hora de criar nós quadrados em sequência é puxar sempre o fio do lado em que o nó cria a laçada. Essa primeira sequência de nós será composta por um total de 13 nós quadrados.
ou 12 elos entre os nós, por onde passaremos os fios na sequência. Agora vire a sequência de nós e crie a mesma quantidade de nós do outro lado para completar a sequência de 24 espaços que serão necessários para incluir os 24 fios na sequência do projeto. A trama deve conter 24 espaços entre as laçadas dos nós, onde passaremos os fios na sequência. Então, a trama deve ser composta por 25 nós no total. No meu caso, eu acabei produzindo um nó a mais que eu tive que desmanchar depois. Separe os fios das extremidades. Puxe as duas pontas utilizadas para tecer o nó, que estão na parte inferior da trama para baixo, como indicado. E com as outras duas pontas utilizadas para tecer os nós, faça uma laçada sobre o fio de base da trama. Passe a ponta por cima do fio de base, criando um elo. Na sequência, passe a ponta do fio por baixo do fio central e depois por dentro do elo, ajustando. Ajuste a laçada e puxe a ponta do fio para baixo, paralelo ao outro existente. Repita o processo na outra extremidade com a segunda ponta. Agora começaremos a incluir os 24 fios de 350 centímetros à trama já existente. Com auxílio de uma agulha de tapeçaria ou de crochê, passe a ponta do fio pelo elo criado entre as duas laçadas do nó quadrado, como indicado. Junte as duas pontas do fio e posicione o fio junto à trama exatamente no seu centro. Repita o processo para incluir os outros 23 fios até completar toda a trama.
Com todos os fios devidamente posicionados, começaremos a criar a trama que será feita toda com nós quadrados intercalados. Esta primeira sequência de nós deve ser feita da seguinte forma: teça o nó utilizando os fios da parte de baixo para tecer e os fios da parte de cima da trama como base para fazer o nó. No caso dos fios da Fischer, não é preciso apertar demais os nós, pois como são fios muito elásticos, eles tendem a retrair a trama caso eles fiquem muito apertados. A tensão aqui deve ser apenas a necessária para formar um nó justo e firme. Continue tecendo a sequência de nós quadrados até completar a fileira. Uma dica importante: os dois nós das extremidades, eles devem ficar em sentidos opostos, ou seja, a laçada deve ficar sempre para fora da trama, como indicado no vídeo. Portanto, este último nó da sequência eu fiz invertido em relação aos outros nós que completam a fileira. Este processo fará diferença na finalização do acabamento da união das laterais da bolsa, criando um acabamento uniforme dos dois lados da peça. A próxima fileira de nós quadrados deve ser feita intercalado aos nós da fileira anterior. Entre cada dois nós, deve ser criado um novo nó, utilizando duas pontas de cada um dos nós anteriores para criar o novo nó quadrado da fileira seguinte. Lembrando que apenas os dois nós das extremidades da trama é que devem ser feitos em sentidos opostos. Os demais nós podem ser feitos todos no mesmo sentido de sua preferência.
Teça a próxima fileira de nós, dessa vez torcendo os 2 fios das extremidades dos nós como indicado, antes de produzir o nó. Este é um passo opcional, que pode ser feito ou não. Ele influenciará apenas no acabamento estético final da peça. Repita o processo com o nó da outra extremidade, também torcendo os fios antes de criar o nó. Complete a fileira tecendo os nós restantes. Depois é só seguir repetindo essa sequência de nós até completar 59 fileiras de nós quadrados por toda a trama. Como disse no início, é importante, durante o processo de produção dos nós, tentar manter sempre um padrão de tensão na hora de tecer cada um dos nós, para que a trama não retraia, que foi o que acabou acontecendo comigo. Um pouco antes da metade do processo, eu comecei a apertar um pouco mais os nós e a trama acabou ficando um pouco mais estreita, como eu mostro no vídeo. Então, tenham bastante atenção ao trabalhar com fios com grande elasticidade em projetos com tramas muito grandes. Neste projeto, a minha trama ficou com um total de 46 cm de comprimento, tendo 59 fileiras de nós quadrados intercalados no total, mais a sequência de nós inicial. Em seguida, faça a sequência de nós festonês que fará o acabamento das pontas no fim da trama. Utilize um fio de 150 cm como base para tecer os festonês. Encontre o centro da trama e posicione o fio dobrado ao meio, como indicado. Estique o fio de base sobre a trama e prenda em uma das extremidades, onde você deseja começar a sequência de festonês. Esse processo servirá apenas para deixar o fio centralizado, pois utilizaremos as pontas que sobrarem depois para costurar as laterais. Comece a tecer a sequência de festonês da seguinte forma. A cada 4 pontas que formam um nó, você utilizará apenas 3 para tecer a sequência de festonês. Teça o primeiro festonê com a primeira ponta do nó. Faça o segundo nó utilizando a segunda ponta. Pule o terceiro fio e faça o último festonê com o último fio do nó. Exclua sempre um dos fios centrais do nó quadrado no processo de produção dos festonês. Agora, continue repetindo o processo até completar toda a sequência de nós quadrados.
desses fios durante o processo é importante para que a sequência de nosso festonês fique mais estreita, para que ela se encaixe melhor no processo de montagem da peça no final. Faça o acabamento de todas as pontas pelo lado avesso da trama. Separe as pontas do fio de base para não se confundir durante o processo, pois elas serão utilizadas em outra etapa. Com o auxílio de uma agulha de tapeçaria ou de crochê, nós iremos embutir todas as pontas por dentro dos próprios nós da trama. As 3 pontas que foram utilizadas para tecer a sequência de festonês devem ser passadas por dentro do próprio nó de origem das pontas. Já as pontas que foram puladas em cada um dos nós devem ser passados pelo nó que está intercalado na segunda fileira. Quando necessário, você pode passar mais de uma ponta por dentro do mesmo nó. Complete a sequência passando as outras 2 pontas do festonê por dentro do primeiro nó e continue repetindo o processo até completar toda a sequência. Este tipo de acabamento funciona melhor em fios premium que possuem uma espessura mais fina e que são feitos a partir de tecidos mais elásticos e finos. Mas isso não impede que você faça esse tipo de acabamento utilizando outros tipos de materiais. Mesmo os fios residuais, alguns são feitos com tecidos mais finos e podem criar acabamentos bem próximos ao do fio premium. Você tem a opção também de dividir esses fios de outras formas, diminuindo a quantidade de fios dentro de cada nó e utilizando mais fileiras para passar todas as pontas. Analise sempre o seu projeto e adapte o acabamento às suas necessidades. acabadas e finalizadas, apare as sobras dos fios e depois aplique um pouco de cola para fixar e evitar que elas se soltem.
corte as pontas bem próximo dos nós da trama. Você pode utilizar cola universal transparente ou até mesmo cola própria para tecido, em casos de uso do fio de malha. Indico colas que possuam um aplicador com ponta, como a utilizada no vídeo, para que você consiga aplicar a cola por dentro dos nós, fixando ainda mais as pontas. Acabamentos da trama principal finalizados, agora vamos à produção das partes laterais. Cada parte lateral será composta por uma trama feita com 6 fios de 100 cm. Dobre um fio de 100 cm ao meio e marque o centro, esticando as pontas sobre a mesa de trabalho. Prenda o fio de forma centralizada os outros 5 fios de 100 cm dobrados ao meio, prendendo com uma laçada inicial. As duas partes devem possuir a mesma largura. Neste projeto, cada uma das partes ficou com cerca de 5 cm de largura. Solte as pontas do fio de base e junte-as às demais, pois elas serão utilizadas para tecer os nós da trama. Teça um nó quadrado a cada 4 pontas, totalizando 3 nós, que formarão a primeira fileira da trama. Nas laterais, você deve seguir o mesmo conceito da primeira parte, onde os nós das extremidades devem ficar em sentidos opostos, sempre com a laçada para a parte de fora. Os demais nós que completam a trama podem ser feitos no sentido que desejar. Teça a segunda fileira de nós intercalados.
e continue tecendo novas fileiras por todo o comprimento dos fios. Repita aqui também o passo de cruzar as pontas por todas as extremidades, como indicado. Continue tecendo novas sequências de nós até completar 15 fileiras. Complete a sequência criando a última fileira com 2 nós intercalados. Crie 2 partes laterais exatamente iguais, que serão fixados na sequência à base da bolsa. Com a trama posicionada com o lado avesso das emendas para baixo, faça a seguinte marcação. A partir da sequência de festonês, conte 8 nós das extremidades e marque com um alfinete. A partir desta marcação, conte mais 4 nós das extremidades e marque com um alfinete. Será dentro dessas 2 marcações que aplicaremos as partes laterais. Repita o mesmo processo do outro lado da extremidade da trama. Vire a trama pelo avesso para começarmos a prender as partes laterais. Posicione a trama da lateral com as partes das laçadas iniciais que lembram um festonê para o lado de baixo. As 2 partes devem estar com os mesmos acabamentos voltados para a mesma posição. Cada parte lateral deve ser amarrada à base da bolsa da seguinte forma: de 2 em 2 fios, começando pelas extremidades, passe um dos fios de baixo para cima da trama no primeiro elo formado entre 2 nós, passando a ponta de baixo para cima, ou seja, do lado direito da bolsa para a parte de dentro do avesso, e faça uma amarração com um nó duplo simples.
par de fios e passe no próximo elo formado entre dois nós na sequência e faça a amarração. O próximo par de fios deve ser passado pelo mesmo elo dos fios anteriores e amarrado da mesma maneira. Pule para o próximo elo entre os dois nós da trama e amarre mais 2 pares de fios, repetindo o processo dos nós anteriores. Passe para o último elo entre as marcações e amarre o último par de fios, como feito com o primeiro par. Com todos os fios devidamente posicionados e amarrados, retire as marcações dos alfinetes. Na sequência, faremos o acabamento das pontas pela parte interna antes de fecharmos as laterais. O acabamento de todas as pontas deve ser feito da mesma maneira feita na base da bolsa inicial, passando as pontas por dentro dos nós. Mas dessa vez divida os nós em 2 partes. Metade passará por dentro dos nós da trama da base da bolsa e a outra metade por entre os nós das partes laterais. Cada uma das pontas deve ser passada por 2 ou 3 fios na diagonal, para evitar que eles apareçam nos espaços entre nós. Corte as sobras e não esqueça de aplicar a cola. Repita todo o processo para unir a segunda parte lateral, exatamente da mesma forma, e repetindo o processo de acabamento das pontas. Com a base das laterais já fixada, agora vamos à montagem da peça.
Utilizando o fio de base da sequência de festonês, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, você deverá unir a base da bolsa às laterais. A quantidade de nós e elos, a partir da sequência de festonês até a amarração do fundo das laterais, deve ser exatamente a mesma. Passe o fio pelo primeiro elo entre as laçadas iniciais e o primeiro nó das partes laterais e vá costurando as laterais, passando os fios pelos elos criados entre os nós em cada uma das partes, como indicado no vídeo. Costurando até chegar no último elo, antes das amarrações do fundo. A partir daí, passe o fio também por entre os nós das amarrações, apenas para criar um acabamento e passar a ponta para o outro lado, para continuar costurando e fechando a lateral. Em seguida, posicione o outro lado, casando os nós da parte lateral com os nós da base da bolsa, para que a costura seja feita de forma correta e os nós não fiquem tortos. Continue costurando até prender a última laçada disponível na parte lateral. Faça mais uma volta na laçada, de forma que você consiga passar a ponta do fio para a parte interna da bolsa para fazer o acabamento. Passe a ponta pela laçada e faça um nó simples. Na sequência, passe a ponta por dentro de alguns nós para fazer o acabamento e cortar o excesso. Primeira lateral montada, agora é só repetir todos os passos para fechar o outro lado.
Certifique-se antes de cortar as sobras que as costuras dos dois lados estão na mesma altura da aba da base da bolsa. Para finalizar, faça o acabamento das duas pontas iniciais, passando os fios por entre as aberturas entre os nós das extremidades da aba, como indicado no vídeo. Passe os fios até alcançar a altura dos nós da lateral. Faça o acabamento da ponta da mesma forma feita com o fio utilizado para costurar as laterais. Faça uma laçada dupla nas aberturas na altura do início das laterais, crie um nó pela parte interna para fixar e faça o acabamento das pontas por entre os nós da trama. Finalizamos a montagem da bolsa Classic. Os próximos passos de finalização são a aplicação da etiqueta, que eu apliquei prendendo com o próprio fio, a minha etiqueta de acrílico, e a aplicação do botão imantado. Neste projeto estou utilizando um botão que precisa ser costurado e eu utilizei uma linha invisível para poder fazer a costura e a aplicação dos botões à peça. Neste projeto apliquei apenas um botão no centro da bolsa. Encontrei a parte central da aba, onde apliquei a primeira parte do botão e depois posicionei a segunda parte do botão também no centro da base da bolsa.
E este é o resultado da aplicação dos botões imantados. E agora é só finalizar a peça, retirar a película da etiqueta e fazer a aplicação das alças. E aqui eu deixo duas sugestões de aplicação. Utilizando as argolas articuladas, você pode aplicá-las sobre a aba da bolsa na parte superior e passar as correntes por entre elas. Essa opção funciona bem para peças confeccionadas com fios um pouco mais resistentes e grossos, criando tramas mais firmes. E fica aqui outra sugestão para as alças. Neste modelo, eu reaproveitei pedaços de correntes em duas cores, no prata e no dourado, que haviam sobrado de outros projetos, e criei um novo design, utilizando as duas cores. Você também pode acrescentar as argolas articuladas na parte lateral da bolsa, o que dá uma estabilidade melhor às alças, evitando que a peça deforme com o peso colocado dentro dela. Cada uma das peças artesanais possui características próprias e únicas. Saiba identificar o que melhor se adapta à sua peça, use a criatividade e divirta-se. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Espero que você goste deste projeto. Muito obrigada e até o próximo!